Hello, everyone! Bom, pessoal, hoje a nossa aula é para falar do Present Perfect, tá? Então, na aula passada, nós trabalhamos as duas preposições since, for e o verbo to have conjugado no tempo presente, para que a gente possa adentrar nesse conteúdo chamado Present Perfect, que é um tempo composto, tá? Como o nome já fala, ele é composto por dois verbos, então ele é um tempo verbal que não existe na língua portuguesa e ele tem algumas situações que ele é diferente na língua inglesa. Assim, é um tempo verbal muito utilizado, tá? Mas ele é demarcado por algumas situações. Então, eu devo usar o present perfect em uma ação que aconteceu no passado, mas ainda no tempo presente não acabou. Por exemplo, eu moro em São Gabriel desde 1990, por exemplo. Então, é uma ação que aconteceu no passado, mas eu ainda moro. Então, o presente perfeito ele é utilizado nessa situação, de uma ação que aconteceu no passado, mas ainda não terminou, tá? Outra situação é que, quando você vai utilizar o verbo no present perfect, ele não vai marcar uma ação, por exemplo, no passado, no presente, no futuro. Então, eu posso dizer assim, eu joguei esse jogo, então, meu marido limpou minha casa. Eu posso falar, então, nós jogamos esse joguinho, tá? Então, assim, eu não marquei o meu tempo. Eu não falei em que ação que isso aconteceu, se foi no passado. Se eu colocar assim, ó, meu marido limpou minha casa hoje de manhã, aí vai ser passado, não vai ser mais present perfect, entende? Então, quando eu for fazer a tradução do meu present perfect, vai ficar como se fosse no passado, mas é uma ação que não aconteceu no passado, tá? Ela pode até ter acontecido, mas ainda existe no presente, ok? Então, o present perfect, eu vou colocar para vocês os slides, tá? O present perfect é um tempo verbal muito utilizado, tá? Ele é usado para falar de ações que começaram no passado, mas que continuam acontecendo até hoje, ou que aconteceram no passado de um tempo indefinido, como está disposto para vocês nos slides, tá? O present perfect é um dos tempos verbais que pode não apresentar uma expressão de tempo definida, justamente para dizer é presente perfeito. Porque senão, se eu colocar lá yesterday, today, tá? Se eu marcar com um advérbio de tempo, alguma palavrinha que indica tempo, aí eu vou mostrar que essa ação aconteceu no passado ou que não tem nada a ver com present perfect, tá? Então, a estrutura desse tempo verbal, basicamente, a gente sempre tem que lembrar que existem verbos regulares e verbos irregulares, ok? Com o verbo irregular, eu tenho que memorizar aquela tabelinha, tá? A terceira coluna do past participle, ok? Agora, no verbo regular, a coisa muda. Então, é aquelas regrinhas do passado simples, tá? Então, como que fica a estrutura do presente perfeito, tá? A estrutura é o sujeito, que é o subject, em frases afirmativas. Depois vai vir o meu verbo auxiliar, o have ou has, dependendo do meu sujeito, né? Eu vou usar have para I, que é eu, para you, que é você ou vocês, para we e para they, tá? E has eu vou usar para he, para she e para it, beleza? Depois vai vir o meu verbo no regular, ele vai vir conjugado no passado, tá? Então, o verbo regular, ele vai terminar em ed, tá? Ou em ied, ou então só em d. É a mesma regra, são as mesmas regras do past sim, do simple past, tá? O past simple que nós falamos, tá? Então, como que fica essa estrutura? Sujeito, have ou has, e o verbo no simple past, no past participle, perdão, sorry.
no past participle, que, conjugando no past participle, é a mesma coisa do passado simples, tá? Então, como que é? Sujeito, have or has e o verbo com ed, tá? For example, I have lived here for years. Então, percebam que, ó, eu morei aqui por anos, mas eu não estou indicando o tempo que isso aconteceu. É uma ação que aconteceu no passado e que ainda existe. Por isso que nós usamos present perfect, ok? Então, eu tenho vivido aqui, eu tenho morado aqui, no caso, por anos, tá? Então, a tradução ao pé da letra, ela fica bem semelhante ao português falado mesmo, tá? Porque se eu vou usar o meu verbo principal no past participle, então, obviamente, o particípio é eu tenho feito, eu tenho falado, eu tenho corrido, eu tenho caminhado. Então, por isso do verbo I have, tá? Então, o outro exemplo, she has danced ballet, tá? Então, ela dançou o balé. Então, ela tem dançado o balé, tá? Então, é uma frase que não marca, não tem uma expressão de tempo definida, tá? As regras estão aqui dispostas a vocês, tá? Para os verbos regulares, tá? Então, a regra geral, eu devo acrescentar o ed. Só que tem verbos que terminam com e. E o que acontece? Eu só coloco o d. Fica danced, tá? O verbo terminado em y, o que eu faço? Eu tenho que olhar ao lado. Se vier uma vogal, eu vou apenas acrescentar o ed, eu não vou tirar o y. Mas se vier uma consoante, eu vou tirar o y e vou colocar um ied, tá? Então, fica studied, ok? E os verbos com CVC, que a gente fala que é consoante, vogal, consoante, é a mesma situação. Eu vou dobrar a última consoante, tá? E vou acrescentar o ed, tá? Então, fica occupied, tá? Então, é a mesma regra do past participle, do simple past, tá? Para verbos regulares. Agora, para verbos irregulares, é aquela questão. Eu tenho que observar a terceira coluna, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de verbos regulares. Cry, fica cried, tá vendo? Termina com y e antes tem uma consoante. Então, eu vou tirar e vou colocar o ied. Walk, fica walked. Decide, fica decided. Drop, fica dropped, tá? Aqui nesse caso é CVC, que eu dobrei a consoante e coloquei um ed. Leave, fica lived. Stop, stopped. CVC também. E aqui eu coloquei a letrinha errada, é played, não é um R, é um L, tá? Played, ok? Com os verbos irregulares, como a gente já sabe que não segue a mesma regra do ed, nós temos que olhar a terceira coluna, tá? Então, go fica gone, cut, ele é um dos verbos que fica a mesma coisa, fica cut, tá? Eat fica eaten, tá? Read fica read, mais um verbo também que fica igual, tá? Então, como eles não seguem a mesma regra, a gente tem que observar a terceira coluna. Por isso que eu vou colocar em anexo para vocês a lista de verbos irregulares, que não tem como fazer, é só memorizar mesmo, para a gente poder entender um pouco melhor como funciona a sistemática desse tempo verbal, tá? E, é claro, como nós trabalhamos na aula passada, eu devo usar o for e o since, que eles são utilizados para ações que começaram no passado e continuam até o momento presente, tá? Como a gente já trabalhou, já expliquei para vocês na aula passada, então eu vou só apresentar alguns exemplos, tá? I have lived here since, aí eu tenho o 1984, então eu tenho 1984, tá? Então eu tenho morado aqui desde 1984. Aliás, eu moro aqui, né? Então eu tenho morado aqui, é também uma possível tradução, tá? Ao pé da letra em língua portuguesa. I have lived here for 20 years. Então, eu tenho morado aqui ou eu moro aqui por 20 anos, tá? Há algumas expressões que vão fazer parte
do present perfect, tá? Que é o just, para mostrar que essa ação, tá? Então aqui é um slide que vai apresentar para vocês as situações em que o present perfect pode ser utilizado. Então eu sei que é uma ação que aconteceu no passado e que ainda acontece no presente, tá? E aí, claro, para enfatizar, eu vou utilizar essas palavras, tá? Que é o just, que é para dizer que essa ação acabou de acontecer, tá? Então, they have just arrived from London. Então, ele acabou de chegar de Londres. Então, uma ação que acabou de acontecer. É uma ação que aconteceu no passado e ainda continua no momento da fala, tá? Already, né? Already significa já também, só que ela vai se referir para uma ação que aconteceu antes do tempo esperado. Então, que they have already arrived. Então, ele já tinha chegado, tá? E o yet, que também significa já, mas ainda vai ser utilizado com mais ainda, tá? É quando o falante, ele tá naquela expectativa em que algo vai acontecer, tá? They haven't arrived yet. Então, eles ainda não chegaram, né? Eu estou aguardando, tá? Have they arrived yet? Então, eles já chegaram. Então, eu posso usar o just para referir uma ação que acabou de acontecer, muito recentemente. Already, para se referir para uma ação que ocorreu antes do momento esperado. E o yet, para quando tiver na expectativa dessa coisa acontecer, tá? Aqui é só para a gente lembrar do for e do since, que o for é usado para se referir a um total de tempo e o since para se referir a início de algumas atividades. Então, aqui, I have worked here for 5 years. Então, eu trabalho aqui por 5 anos. Então, estão vendo que essa ação aconteceu em tempo total, aconteceu no passado e, neste caso, eu não estou marcando o momento. Eu estou dizendo que eu trabalho aqui por 5 anos. No momento da fala, não sei se isso terminou de acontecer. Eu sei que iniciou, tá? Eu sei que é um tempo total. E o since, tá? Aqui, I have worked here since June. Então, ó, eu tenho trabalhado, eu trabalho aqui desde junho, tá? Então, eu sei que essa ação iniciou, mas eu ainda não sei quando que terminou, tá? E agora, nós vamos fazer estes exercícios, tá? Sobre since e for e sobre o present perfect, tá? Eu não mostrei para vocês como que fica na frase afirmativa, nem negativa, nem interrogativa, porque no present perfect, a estrutura dos verbos regulares na afirmativa é esta: sujeito, have ou has e o verbo com ed, né? Na negativa, como que fica isso? Na negativa, eu apenas acrescento o not, né? Ou aqui, ó, o not ele vai vir depois do verbo have e ele vai vir depois do verbo has, tá? Ou então eu posso acrescentar a minha contração. Então fica haven't, tá? Eu posso acrescentar. Ao invés de colocar o not, eu faço a contração. Fica haven't ou fica hasn't. Essa forma contraída, beleza? Então, na forma negativa, eu só uso isto, tá? Coloco not ou haven't e hasn't, cuidando do sujeito. E na forma interrogativa é muito simples. Então, ao invés de eu falar he has danced ballet, então eu vou perguntar, ela dançou balé? Então, eu vou apenas mudar. Fica had she dancing ballet? Ballet, no caso, né? Então, essa é a forma interrogativa. É muito simples, ok? E os exercícios que eu proponho para vocês é para, novamente, a número 1, vocês vão completar com since ou com for, tá? Se é since 1994,
Então, por 1994 ou desde 1994, né? Aqui, 10 years. Por 10 anos ou desde 10 anos, né? Eu tenho aqui um for. 3 minutes, então é por 3 minutos ou desde 3 minutos, né? For 30 minutes. 2 days, então por 2 dias ou desde 2 dias, né? E aí, o que vocês acham? Since, for. Since 2 days, desde 2 dias, em algumas situações. E eu posso colocar mais, a melhor resposta seria for 2 days. A long times, como que ficaria? Since, né? Aliás, perdão. For a long time, então por um longo tempo. My birthday, desde meu aniversário. Então, o número 1, vocês respondam, tá? Número 2, vocês vão completar as frases utilizando o present perfect, tá? Observando que todos eles têm o verbo have, e aí, de acordo com o sujeito, vocês vão colocar has ou have, vai manter. Que nem aqui, they eu vou usar have. Eu vou usar have. Agora, she, eu vou usar has, tá? E aqui ao lado eu tenho meu verbo principal. Como que fica o be no past participle, tá? Be fica been, tá? Então, they have been to Japan, tá? Aqui, I have, como que fica o verbo have no passado, no past participle? Had. I have had a shower. Ok? Então, a letra A e a letra B estão respondidas, tá? O restante vocês vão fazer observando o meu verbo que está ao lado. Vai na terceira coluna, tá? Que é do past participle. O próximo slide, número 3, vocês vão transformar as frases que estão na forma afirmativa, vocês vão colocá-las na forma negativa e interrogativa. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, está aparecendo de cor vermelha. Então, ó, he has worked here for 3 months. Então, aqui na negativa, eu só acrescento not depois do meu have, tá? Como que ficaria na letra B esta questão? They have gone to Australia many times. Então, fica they haven't, vou colocar de forma contraída, ok? Haven't gone to Australia many times, ok? Então, essa é a forma negativa. Na forma interrogativa, como vocês já sabem, eu só vou trocar. Então, fica have they gone to Australia many times? E o meu ponto de interrogação, tá? Então, é assim que vocês vão prosseguir, tá? A letra A e a letra B estão respondidas, aí vocês vão ter a letra C e a letra D para terminarem de responder, tá? Caso tenham dúvidas, vocês já sabem onde me encontrar, tá? E com relação à devolutiva desses exercícios, o que vocês podem fazer? Eu vou disponibilizar para vocês em formato de PowerPoint, para que vocês possam responder no próprio documento, assim como eu acabei de fazer, tá? Ou você pode fazer o download, converter para Word e digitar no Word. Ou você pode copiar e responder no caderno, fotografar e encaminhar em anexo. O importante é vocês fazerem os exercícios propostos, tá? Logo nós vamos ter a nossa avaliação bimestral e o Present Perfect vai estar lá, ok? Então, façam as correções, façam esses 3 exercícios propostos aqui. Fora esses 3 exercícios, eu também vou colocar em anexo uma lista de exercícios extras para que vocês possam fixar esse conteúdo, tá? Então,
eu preciso que vocês respondam, faça da seguinte forma. Assistam uma videoaula, façam esses 3 exercícios e depois façam a lista que vai em anexo, tá? E é claro, como são esses 3 mais a outra lista que vai aparecer para vocês, esta aqui, tá? Eu vou até mostrar para vocês, ok? Esta listinha aqui com 2, 3, 4, 5 exercises, tá? Sobre o present perfect. Na número 1, vocês vão colocar since for, como eu acabei de fazer. A número 2 é marcar X, tá? Qualquer alternativa que é a forma interrogativa corretamente. A número 3, qual que é a tradução dessa frase? I have checked my emails many times, tá? Qual que é a tradução? Na número 4, é igual a este último exercício que nós acabamos de fazer. Transformar as frases que estão na afirmativa, colocando ela na interrogativa e na negativa. Então, na número 4, vocês têm a letra A, B, C, D, E para fazer. Na número 5, vocês vão observar o sinalzinho, ó. Tem aqui menos, menos, menos e a última interrogativa. Então, se tem o sinalzinho de menos, vocês vão transformar essas frases que estão soltas aqui em frases negativas. Agora, se tiver com o sinal de interrogação, vocês vão transformar essas frases em interrogativas, tá? Então, aqui, ó, you check your emails lately. Então, vocês vão organizar as ideias e vão colocar usando o present perfect. Lembrando, primeiro o sujeito, tá? You have not, porque eu tenho o tracinho, né? Checked, tá? Então, como que ficaria aqui? You haven't, que é uma negativa, né? O sinalzinho que tá aparecendo aqui. You haven't. Meu verbo conjugado no past participle, como ele é regular, eu acrescento o ed. Depois fica your emails lately. Então, eu não tenho visto, eu não tenho checado seus e-mails ultimamente, tá? Então, a letra A está respondida. É assim que vocês vão fazer os restantes, observando aqui o sinalzinho, tá? Então, a nossa aula é esta. Vocês têm que assistir, responder estes exercícios que estão aparecendo aqui para vocês e mais o que vai em anexo em Word, ok? Então, esta foi a nossa aula. Muito obrigada e até a próxima.